Olá, eu sou o Rodrigo Santos, escritor de ficção folclórica, e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre O Pergaminho Vermelho, o primeiro longa de animação brasileiro a estar num canal oficial da Disney. Ele está disponível no Disney Plus. Então a gente pode dizer que, enfim, o Brasil ganhou a sua primeira princesa da Disney, a Nina. Fica comigo nesse vídeo e a gente vai conversar sobre curiosidades desse filme e também sobre 16 referências que talvez você não tenha visto durante o filme. Bora! O Pergaminho Vermelho é um longa de animação 100% brasileiro, produzido pela Torugo Studios e dirigido pelo Nelson Botter Jr. O Nelson é bastante famoso no cenário de animação nacional, com várias produções aí premiadas. E essa produção específica do Pergaminho Vermelho, a ideia era a princípio ser uma série e depois se tornou esse longa de animação. É um projeto bem ousado, ele foi produzido aí durante 10 anos e lançado em 2020. Agora em agosto ele chegou até o Disney Plus e aí a gente pode considerar que ele se tornou um filme brasileiro na Disney. Você sabe me explicar que lugar é esse? Telurian. Eu nunca ouvi falar. E o longa tem também um baita de um elenco de peso na dublagem também. As vozes ali são muito bacanas. Com certeza, quando você assistir o desenho, você vai lembrar de vários outros personagens. A gente tem nomes aí como Nelson Machado, Anne Gabriele, Wendel Bezerra e vários outros. E ele conta a história de Nina, uma adolescente, como uma pré-adolescente ali de 13 anos, aventureira, contestadora, com todas aquelas capacidades normais de uma jovem adolescente e alguns conflitos também, conflitos familiares, conflitos ali na relação dela com os amigos de escola. E no meio desses conflitos, em determinado momento, Nina resolve fugir de casa. Nessa fuga, ela acaba indo parar em Telurian, um mundo mágico habitado por várias criaturas fantásticas. É nesse mundo, é em Telurian, que a história vai se passar. Nina precisa vencer ali um grande mal para poder voltar para casa. E aí o filme tem todas aquelas lições que a gente está acostumado que essas histórias sempre trazem para a gente. Então é um filme que vale muito a pena para assistir aí com os pequenos, para assistir com suas crianças, seus filhos, suas filhas. É um filme que com certeza eles vão curtir. Eu assisti ele com as minhas filhas que já são maiorzinhas, mesmo assim a gente conseguiu se divertir um bocado aí com o filme. Então vale a pena assistir com as suas crianças, você vai gostar. E como eu dizia, esse filme está cheio de referências ao folclore nacional, que é a minha praia, mas cheio de referências também à cultura pop de modo geral. Então vai ser bem divertido assistir ele para ir pegando essas referências. E aí por isso eu te dou um conselho. Antes de continuar esse vídeo em que eu vou falar dessas referências, se você puder, assista primeiro o Pergaminho Vermelho. Assim você vai conseguir você mesmo tentar ver algumas referências ali e vai verificar se você pegou todas as que eu falei aqui, se você viu alguma de algum jeito diferente e se você viu alguma que eu não vou falar nesse vídeo. Então bora lá, vamos! Eu quero falar para você agora de uma lista de 16 referências que eu vi no filme e eu quero compartilhar com você. Vamos lá? A primeira delas é uma referência à vida. É uma referência a uma coisa que talvez todos nós tenhamos uma história assim para contar, que é aquele amor infantil. A história começa com Nina e o Kim, o amigo dela, ali competindo quem que tem o brinquedo mais da hora. Se é o skate, se é a bicicleta. Nessa competição menino-menina, acaba rolando ali um clima em determinado momento entre os dois. E aí lembra bastante a gente essa relação entre meninos e meninas, que é sempre permeada entre esse clima, né, meio romântico e também muita competitividade. A segunda referência acaba mostrando pra gente que as obras do Botter estão interligadas em um mesmo universo. Lá no quarto da Nina tem diversos pôsteres, como eu tenho um aqui de Anis Sejara, colados na parede. E um desses pôsteres é da banda Undergrounds, que, se você não lembra, se você não conhece,
faz parte de uma animação que tem o mesmo nome e é uma animação também do mesmo estúdio e do mesmo diretor. Vale muito a pena conhecer também. Já a terceira referência que eu quero trazer aqui para você é, na verdade, uma teoria. Em determinado momento da história, a Nina pega o celular e olha para ele, e é possível ver que é uma quinta-feira, dia 15 de junho. Quinta-feira, dia 15 de junho. Como a história se passa durante um dia inteiro e ela não vai para a escola, acaba ficando essa dúvida, porque as crianças desse mundo não estudam. Bom, eu considerei que o filme é de 2020 e fui olhando quando foi que o dia 15 de junho caiu numa quinta-feira. E a data mais próxima, o ano mais próximo que isso aconteceu, foi em 2017. E aí tem uma questão interessante. Em 2017, o dia 15 de junho foi também o dia de Corpus Christi, que é feriado em quase todo o Brasil. O que mostraria pra gente que essa animação ela se passa a história no ano de 2017. A quarta referência. Na quarta referência, essa foi até falada mesmo pelos produtores. O filme vai fazer uma referência a Alice no País das Maravilhas. Quando Nina foge de casa, ela tá ali pela floresta, ela vai ver dois redemoinhos de vento meio mágicos e ela persegue eles, tenta fotografar, vai atrás deles e acaba caindo num buraco. É depois de cair nesse buraco, mas algumas coisas acontecem que ela vai para esse outro mundo. Uma claríssima referência ao início de Alice no País das Maravilhas, quando Alice persegue o coelho branco e cai dentro da toca do coelho. Na quinta referência, já em Telúria, a gente vê a Nina caminhando por algumas escadas que não fazem sentido. Umas sobem, outras descem, em algumas ela anda por baixo delas, elas fazem volta, enfim. Deixa a gente completamente sem direção ali naquele lugar. Essa construção acaba fazendo referência a uma obra muito famosa chamada Relatividade, de um artista holandês chamado Escher. Esse artista influenciou muito a cultura de modo geral, inclusive muitos filmes são baseados em obras deles, né? Tem cenários baseados em obras dele. Por exemplo, a gente tem isso em algumas cenas em Senhor dos Anéis, a gente tem naquele filme A Origem, enfim, em vários outros. Mas essa obra específica, Relatividade, ela pode ser vista em um dos cômodos, na cena de perseguição, dentro do castelo do Rei dos Duendes, no filme Labirinto, a Magia do Tempo. Um clássico dos anos 80, que se você não assistiu, vale super a pena assistir. E se seus filhos não assistiram, é muito bacana de assistir com eles. Com certeza vai ser diversão para a família, para eles conhecerem um pouco também de como era o cinema de antigamente. E aí a gente tem uma sexta referência, essa é uma referência a Star Wars. Nina já está em Telúria e ela encontra Dark pela primeira vez. Nessa primeira aparição, ele está com uma roupa que lembra muito as vestes dos Cavaleiros Jedi em Star Wars. Além disso, ele tem ali uma aparência meio de elfo, meio de goblin, orelhas pontudas, tá com essa roupa e ele anda com um cajado ali se apoiando nele. E aí a Nina faz uma pergunta. Ela pergunta: você é um tipo de Yoda? Falando do grande mestre Yoda, referência em Star Wars. Você é tipo um Yoda? A sétima referência faz todo sentido para um filme que está na Disney. Quando a rainha de Telúria aparece, ela usa uma vestimenta e na Sala do Trono tem um espelho mágico, de forma que a gente não consegue não lembrar da Rainha Má, da Branca de Neve. É uma referência ali bastante clássica à animação da Disney de 1937. A oitava referência, essa eu acho que nem todo mundo pegou, mas tem uma cachoeira que corre para cima, ela cai para cima, ela corre ao contrário em determinado momento, e para mim não teve como não olhar para aquela cachoeira e me lembrar na mesma hora do Shiryu de dragão do anime Os Cavaleiros do Zodíaco, que fez muito sucesso lá no final dos anos 80, início dos anos 90 aqui no Brasil, e faz até hoje. Shiryu precisa fazer a cachoeira de Rosan correr ao contrário para conquistar a sua armadura. E aí quando eu vi aquela cachoeira subindo, foi lembrança na mesma hora. A nona referência vai falar do nosso folclore. Se você acompanha aqui o canal, se você acompanha o folclore brasileiro, você com certeza pegou ela com muita facilidade. A personagem Idril, que é
dublada pela Anne Gabriele, que também fez a dublagem de Moana, outra princesa da Disney. Ela tem os pés normais, aparentemente, mas em uma determinada cena, quando ela está andando, a câmera mostra as pegadas dela, e é possível ver que ela deixa pegadas invertidas, assim como um personagem muito famoso do nosso folclore, o Curupira, que usa isso para enganar os caçadores. Bacana, né? Outra referência folclórica muito legal tá nos Guardiões da Floresta. Essa é uma referência que a gente pega com facilidade porque é o nosso querido personagem do folclore. Os guardiões são pequenos, do tamanho de elfos, eles têm uma perna só, eles se locomovem em redemoinhos de vento e eles são muito brincalhões, muito bagunceiros, muito peraltas. E aí é claro que não tem como não lembrar do nosso querido Saci, uma grande referência. Mais referências ainda lá na vila deles, eles moram em casas feitas de cogumelos, são casas de cogumelo em uma árvore. A gente vai lembrar aí, por exemplo, da vila dos Smurfs, por exemplo. Além disso, os próprios sacis, além da conta que eles nascem em brotos de bambu e quando eles morrem, eles se transformam num tipo específico de cogumelo chamado orelha de pau. Ou seja, o fato deles estarem em árvores, ter cogumelo ali também é uma referência à lenda deles. Além disso, mais duas coisas enquanto eles estão na Vila dos Guardiões. A primeira delas é que eles são recebidos por um guardião, por um saci chamado Trick, que se apresenta como o porteiro ali da vila, mas ele fala que ele abandona sempre que ele quer o posto. E o Trick é dublado pelo Wendel Bezerra, muito famoso por dublagens aí do Goku, Bob Esponja e muitas outras. E a última referência ali durante esse momento é que eles têm uma cena toda dentro de uma taverna que lembra muito também o filme Star Wars. A 11ª referência que eu quero dividir com você também é folclórica. Tem muita coisa do nosso folclore nesse filme. E essa talvez seja mais difícil das pessoas pegarem. Em determinado momento da história, a gente já tem os nossos 3 heróis, tá? O Victor, a Nina e a Idril, e eles estão no meio de um labirinto procurando ali o Grande Ancião. Quando eles conseguem encontrar o Grande Ancião, o vilão da história transforma 3 estátuas, dá vida a elas e põe aqueles seres para perseguir os nossos heróis. Uma lembrança que isso pode trazer é do filme Caça-Fantasmas, né? Que no filme também o estátua ali ganha vida, vira uma espécie de cachorro, um monstro. Mas uma referência ao nosso folclore é aos Uaiuaras. Uaiuaras são grandes cachorros negros, gordos, fortes, com grandes orelhas, que por volta da meia-noite aparecem para perseguir suas vítimas. Tudo a ver com o que acontece nesse momento ali do filme, né? A 12ª referência, muito mais fácil para quem já leu meu livro Anicejara e a Luz de Anyun, meu último lançamento. Em determinado momento, Victor começa a tocar um instrumento de sopro e ele revela que esse instrumento tem poderes, esses poderes começam a emanar enquanto ele toca. Bom, o instrumento de sopro que a gente conhece que tem poderes também é o Sagrado Taré, tocado pelo deus Anyun, né? Então, para quem já acompanhou Anicejara e a Luz de Anyun, vai facilmente fazer essa relação entre os dois. Inclusive o livro inteiro ele é motivado, todas as ações, em conseguir esse objeto mágico. A 13ª referência é um ser que vive no deserto e pode se locomover por baixo do chão, pela areia ali, como se ele estivesse nadando. Vários povos de regiões desérticas têm histórias sobre esse tipo de bicho. Então é bem famosa. Em Star Wars, Luke acaba sendo pego por um deles também. Enfim, a gente tem muito disso. Mas eu me lembrei de um filme, um clássico dos momentos à tarde assistindo TV, que é O Ataque dos Vermes Malditos. Um filme super famoso ali na década de 90. Né? Se você é dessa época, você com certeza deve ter assistido. Ele tem continuações que talvez não ficaram tão famosas. É um filme, apesar de ter grandes nomes, é um filme, quase um filme B, mas é bem interessante a história ali. É muito pitoresca, digamos assim. A 14ª referência, para mim, foi um selo de que essa história é do Brasil. Por que eu tô dizendo isso? Em determinado momento, Nina tá dentro de uma caverna sozinha
E quando ela compreende o que está acontecendo com Telúria, a relação disso com ela, quando ela compreende a jornada dela, essa caverna se ilumina, fica muito bonita. E os padrões que aparecem na parede dessa caverna lembram ou trazem no mesmo momento a memória das artes, das cerâmicas, dos povos marajoaras, das artes marajoaras, tipicamente brasileiras, tudo a ver com os povos originários do Brasil. Se você acha que você nunca viu uma arte marajoara, convido você a pegar uma moeda de R$1 e dar uma olhadinha nela. Vamos lá, 15ª referência, quase terminando a nossa lista. Essa referência é ao personagem Dark. O Dark é um bruxo, ele se transforma num grande pássaro e ele tem o poder de mexer nos sonhos das pessoas. Um personagem no nosso folclore capaz dessas coisas também. É uma bruxa, transforma-se em pássaro, mexe no sonho das pessoas porque traz mensagens do outro mundo, mensagens da morte. É a Matinta Pereira. Então, mais uma referência aí, um personagem construído, baseado no nosso folclore. E a última referência que eu quero trazer aqui para nós, eu quis deixar ele para o final porque ele de fato rouba a cena. É o nosso querido Upa! O Upa é o personagem que com certeza as crianças vão gostar, vão se apegar a ele. Ele rouba a cena na história toda, Upa lindão. E ele é uma preguiça, ele é um bicho preguiça. Em determinado momento da história, ele fica gigante, ele se torna uma preguiça gigante para ajudar a Nina. E aí que tá a hora que fica muito clara a referência ao Mapinguari. O Mapinguari, o grande monstro do nosso folclore, muitos estudiosos acreditam que a lenda dele surgiu a partir das preguiças gigantes. Então a referência é muito clara, muito bem construída aí. Eu acho que a brincadeira já deu. E aí, curtiu a lista, as 16 referências? Você já tinha pegado elas? Quais delas você tinha visto no filme? Teve alguma que você interpretou diferente? Ou teve alguma que você encontrou e eu não coloquei aqui na lista? Conta pra mim, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber também da sua opinião. E se você ficou até aqui, se você assistiu esse vídeo, com certeza é porque ele foi interessante, né? Então, taca o dedo aí no botão curtir, compartilha com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E a gente se vê num próximo vídeo. Espero você. Até a próxima e tchau!